ao Quebra-Cabeça do Sucesso, mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo e junto com a Priscila Casagrande a gente vai bater aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje o tema desse podcast é o sabor de uma história de superação. Nós vamos conversar com um empreendedor que tem uma trajetória inspiradora e atua no mercado de salgados congelados, que está passando por um notável crescimento, impulsionado por uma série de fatores que incluem mudanças nos estilos de vida, aumento da demanda por conveniência. A projeção é de que esse segmento alcance mais de 127 bilhões de dólares até 2028, representando um crescimento super significativo. E os canais de distribuição desses alimentos congelados incluem supermercado, lojas de conveniência, serviços de alimentação em geral. E a busca por alimentos frescos, que sejam de preparação rápida e também que tenham um prazo de validade um pouco maior, tem impulsionado a compra pelo lado dos consumidores. O setor se destaca também como uma resposta eficaz às necessidades modernas, né? E essa busca constante de mudança, né? De todos nós como população. E por falar em sabor, Amigos do Sabor é como é chamado o programa de fidelidade da Boutique da Carne Sil Tomac, que presenteia você com itens personalizados e exclusivos. E aí, a cada compra que você fizer, seja na loja ou através do delivery, você vai juntando os pontos. E aí, somando esses pontos, você troca por itens que vão fazer a diferença no seu churrasco. Esses presentes mudam a cada ciclo. Então, se você participa, fique atento, pois esse ciclo se encerra em dezembro. Se você ainda não participa, fica aqui nosso convite para conhecer a qualidade dos cortes da Boutique da Carne Sil Tomac e do programa de fidelidade Amigos do Sabor. E a loja está localizada aqui em São Carlos, na saída para Descalvado, e você também pode fazer os pedidos pelo WhatsApp. Acesse o Instagram, @SilTomacCarnes. E sabe qual a outra empresa quer te presentear? A Casa Ferro Acabamentos. Para esse final de ano, a Casa Ferro preparou uma festa de prêmios para você. Quais são os prêmios, Alê? E aí eu vou ler, né? Porque é tanto prêmio. Ó, tem um Fiat Mobi 0 km, 345 vale compras de R$100, 23 smartphones Motorola, e mais 2 motos 0 km CG 160 Start. E aí como é que faz para participar? É só você ir até a loja e gastar R$300 ou mais para garantir o seu cupom e entrar aí e concorrer na promoção. Você pode consultar o regulamento dessa promoção no site constru7.com.br/construfest. É a promoção de final de ano da Casa Ferro com várias empresas e indústrias parceiras. A Casa Ferro tem lojas em Dois Córregos, Matão e São Carlos. Acesse o Instagram, @CasaFerroOficial. E do calor acolhedor das nossas cozinhas ao pulsar dinâmico das indústrias, o gás GLP é a energia que fecha esse círculo da vida cotidiana. Com sua versatilidade e confiabilidade, ele não apenas alimenta nossas refeições familiares, mas também impulsiona os processos industriais que moldam o mundo ao nosso redor. O GLP completa o ciclo da energia, conectando lares e negócios como uma fonte de energia eficiente e essencial. Descubra como o gás GLP pode transformar o seu dia a dia e impulsionar o seu negócio. Se você está aqui em São Carlos, já aproveita e entre em contato com a Trasgás para receber o seu gás de cozinha rapidinho, com toda a segurança. Você encontra eles no Instagram, no @Trasgás São Carlos ou aqui pelo QR Code. Trasgás, energia boa! Chegou a hora de apresentar o nosso convidado de hoje, que é nascido em Curupá, distrito de Tabatinga. Ele começou a trabalhar com 14 anos e aos 19 já era empreendedor. Começou sua empresa em 20 metros quadrados e hoje produz 200 toneladas por mês de salgado, com distribuição para todo o Brasil. Ele é casado com a Samanta, pai da Lívia e da Lavínia. Tem o Lupe, um cachorrinho, e adora praticar esportes. Proprietário da Gessé Salgados, nosso convidado é Gessé de Carvalho! Obrigado. Bem-vindo, Gessé! Muito obrigado pelo convite. Uma grande alegria estar aqui junto com vocês e para compartilhar um pouquinho dessa história da Gessé Salgados, né, da nossa história, dessa jornada. Então, muito obrigado pelo convite. É uma grande alegria estar aqui junto com vocês, viu? Gessé Curupá, distrito de Tabatinga. Quantos mil habitantes tem? Olha, hoje acho que cresceu muito.
Hoje deve ter uns 3 mil habitantes. Eu ia chutar 3 mil, a hora que ele falou que cresceu muito. Mas quando eu morava lá tinha cerca de 1.200, 1.500 habitantes, viu? Então realmente um distritinho muito pequenininho ali da cidade de Tabatinga, e foi ali onde que nós nascemos, e ali começou um pouquinho da nossa história, viu? Você vem de uma família de 6 irmãos. Sim. Como é que era a infância lá em Corupá? Olha, sempre foi uma infância muito tranquila, os pais de origem muito simples, né? Onde realmente ali era aquela vida, daquela criança simples, de brincadeiras de rio, de rua, literalmente ali, de uma maneira fantástica, né? Porque a criança, quando tem essa liberdade de rua, é tudo que a criança quer, né? Então, mas assim, realmente de uma maneira muito simples, mas muito, muito feliz. Um lugarzinho muito bacana, e dali é onde realmente começou um pouquinho da nossa história para vir para São Carlos, né? Então foi muito bom, mas um lugar muito gostosinho, muito pequeno, muito simples, né? E aquela vida simples, aquele menininho que só gostava disso, era rua, rio, jogar bola, e assim era, né? Então, muito bom. Em uma oportunidade anterior que a gente se encontrou, você até dividiu comigo como era a sua primeira mochila de ir para a escola. Eu queria que você contasse para as pessoas. Pois é, realmente de uma vida muito simples, né? Os pais ali realmente uma condição de roça, trabalhando ali na roça, né? E eu sempre brinco, até falo para as minhas filhas, né? Porque vocês não conheceram a minha mochila, viu? Mas a minha mochila realmente foi ali um saquinho de arroz, aqueles grandes, sim, mas o caderninho era muito pequenininho, né? Então, mas eu carinhosamente coloquei aquele material ali, que era um lápis, uma borrachinha e um caderninho, dobrei ele bem bonitinho ali, e fui para a escola e tá tudo certo. Maravilhosa a minha bolsa, viu? Além de tudo, criativo. E como é que surge a mudança para São Carlos? Em que contexto? Quantos anos você tinha? Na verdade, eu tinha 14 anos de idade, e nesse período realmente não tinha projeção de nada na vida, do que o que mais poderia imaginar era trabalhar na roça, como os meus irmãos também faziam ali, né? Mas eu sou muito grato a Deus, porque tinha um irmão nosso que morava aqui em São Carlos, e esse meu irmão era o Gerson, carinhosamente conhecido como Pretinho, e na época ele trabalhava aqui no posto Rubi, no Graal. E aí, quando eu terminei o primeiro grau, né, ele me trouxe, para que eu não fosse trabalhar na roça, ele me trouxe aqui para São Carlos com 14 anos de idade. Então eu sou muito grato aí pelo Pretinho ter me buscado lá em Corupá e ter me trazido aqui para São Carlos, né? E nesse Então, período você morou com ele? morei, sim. Aí quando ele me trouxe para cá, ele morava lá trabalhava no Rubi, lá no Graal, e lá nós trabalhávamos e também morávamos lá. Tem um dormitório. Então, isso, em dormitório, tinha uma casinha lá no fundo também, né? E ali nós começamos a trabalhar com 14 anos de idade, limpando o banheiro ali daquela rede, né? Daquela unidade ali da Rede Graal, e aonde eu digo que foi uma grande oportunidade, onde eu tenho uma gratidão muito grande por isso, porque foi aquele trabalho que realmente começou a nos dar dignidade, de entender o que é poder ter um pouquinho daquela independência financeira, de ter o seu próprio dinheirinho, né? Então ali eu aprendi muita coisa ali realmente, né? Então começamos ali com 14 anos de idade, e limpando o banheiro, depois fui para o salão catar bandeja, e depois desse período, com 15 anos, meu irmão trabalhava no setor de salgados. E aí um rapaz trabalhava nesse departamento, saiu, e ele pediu uma oportunidade para que eu pudesse trabalhar no setor de salgados. E ali eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, ali com ele no setor de salgados. E ali começou a nossa jornada de começar a produzir, entender um pouquinho sobre salgados. E era produção dentro do Graal? Sim, era uma produção própria, uma grande produção realmente, onde nós fazíamos tudo, desde o desenvolvimento de recheios, massas, até a produção final desse produto que chegava ali na vitrine da unidade. Então, realmente ali produzimos muito, eram muitas unidades mesmo que nós fabricávamos ali, né? Uma variedade muito bacana, então foi uma grande escola ali, viu? Foi muito bom. Que momento desse processo que você fala, não, peraí, salgado é isso que eu quero e eu vou empreender? Na verdade, eu acho que nem sei se foi dessa forma que aconteceu. Eu acho que foi tão por acaso, viu, que trabalhei lá até os 8 anos de idade, né? E depois trabalhei mais um ano numa lanchonete aqui na cidade. Que tinha salgado. Que tinha salgados, mais uma vez fazendo salgados. Meu grande amigo também, Juninho, que era na Tropicana Sucos, né? Trabalhei mais um ano e com 19 anos de idade resolvi empreender, mas eu confesso que eu não sabia nem o que significava empreender. E ali realmente foi onde nós tivemos o despertar, que era a única coisa que nós sabíamos fazer, era salgado. E ali surgiu
essa ideia de começarmos a fazer salgado. E como é que é isso? É dentro de casa? É manualmente? Sim, Como é que começa? nem dentro de casa não era bem fora e no fundinho de uma casa alugada lá na Vila Neri, de alguém onde tinha ali um salãozinho muito pequeno, de 20 e poucos metros quadrados ali, telinha de brasilite, uma mesinha de madeira, algo ali, um forninho pequenininho que caberia ali talvez 4 forminhas dessas de fazer bolo em casa, pão, um fritadorzinho pequeno e 100% ali na informalidade e naquela situação de produção totalmente manual. Totalmente manual, onde nós começamos a produzir e fazia os mini salgadinhos, salgados lanches, onde nós fornecíamos para lanchonetes, né? Eu queria saber como é que começa. Porque tem muita gente que quer empreender, né? E aí Pois fala assim, é. tá, eu faço lá um pouquinho de salgado. Aí como é que você Sim. arruma os primeiros clientes? Porque primeiro a gente começa a vender para amigo, vizinho, Sim, né? sim. Como é que você consegue daí fornecer para lanchonete? Como é que foi um pouquinho dessa história de conquista? Isso é um grande desafio, na verdade, né? Porque quando a gente é pequeno e quando a gente está nessa informalidade, é tudo muito mais difícil, né? Então, até você começar a entender as barreiras e como ter acesso a essas pessoas, a esses estabelecimentos, é um processo que eu costumo dizer assim, olha, não tem como pular ele. Ele é muito árduo, então você tem que ali realmente começar esse processo de ir nos pequenininhos, é como vocês bem disseram. Primeiro você começa a vender para os amigos, para os parentes, faz a família começar a comprar, e enfim, e devagarzinho entendendo um pouco sobre o mercado, né? E aí é onde que eu até comentei que nossa produção, devagarzinho isso foi criando um corpo e nós começamos a fornecer nas cantinas. Então, com o fornecimento nas cantinas de universidade, de escolas, isso já foi começando a criar um corpo legal. Só que chegava o período de férias, o que que acontecia? Esvaziava as Esvaziava escolas. tudo, a gente morria. Então, aí foi onde veio o despertar de realmente buscar novos mercados. E então a gente tem que sempre estar atento a isso, né? Porque naquele momento onde realmente esses clientes nossos que estavam de férias das escolas, eles migravam para algum lugar. Então, vamos aonde que esse pessoal vai estar? E aí foi onde começou a surgir a possibilidade de começar a produzir salgados congelados. Então foi desta forma que nós começamos com os salgados congelados e aí começamos não só em cantinas, em bares, mas começamos a atender outros clientes, né, como um supermercado, mas ainda tudo muito pequenininho, tudo muito assim, de uma forma onde não sabia nem o norte para onde ir, né? E devagarzinho isso foi criando o corpo. Então acho que o grande desafio como começar, como fazer, é isso mesmo, é rompendo, é indo nos pequenininhos, e a gente se reinventando, né, que num período de férias onde não tinha mais para quem vender, vamos buscar novos clientes, então acho que está bem pautado nisso, né? E quando você começou, quem era a empresa? Pois é, quando nós começamos era eu, a minha mãe e meu padrasto, então nós começamos desta forma, ele saiu do trabalho dele, eu saí do meu trabalho e montamos isso junto. Só que em muito pouco tempo, talvez 30 dias, o meu padrasto e minha mãe falaram, nós vamos parar com isso aqui, porque vai morrer todo mundo de fome isso aqui não tem, porque era tudo muito pequeno, muito Isso é simples. difícil, né? Até ver Então retorno. não tinha como gerar renda aquilo para que pudesse sustentar todos nós, né? E aí foi onde realmente eles pararam, né? E ele voltou a trabalhar, enfim, e nós continuamos. E nós continuamos ali. E quando você fala nós, Pois Você é, disse Isso que eu ia nós... falar, assim, ó, você diz tinha ele e o padrasto e a mãe. Aí o padrasto e a mãe sai, aí ele fala, e nós continuamos. Eu e Deus. Eu e Deus, e o presente que Deus me deu. boa. Eu e Deus e o presente que Deus me deu, viu? Aí ficou um primo meu começou a trabalhar comigo ali, trabalhou um período muito curto, né? E nessa época eu já namorava, estava noivo para casar, com esse presente que Deus me deu, né? Onde realmente a minha esposa, que na época minha namorada noiva, começou aí os finais de semana lá comigo, me ajudar em alguma coisinha ali e tal, e dali foi onde nós começamos. Então, a empresa começou e se tornou eu e ela. Mas esse convencimento dela começar a te ajudar foi fácil? Ela sempre quis? Você que falou, não, vamos insistir? Como é que foi isso? Eu acho que, na verdade,
foi algo assim tão natural que aconteceu e realmente de uma forma quase que sem esperar, né? Porque ela fazia o magistério na época, então ela parou de fazer o magistério, Ela terminou o abriu mão, terceiro, né, ela da abriu carreira. mão da carreira dela e nós começamos. Então foi algo assim muito natural, né? Que na verdade é uma loucura, né? Porque como que você larga um estudo para vir uma empresinha que não significa nada, né? Que está ali realmente uma dificuldade tão Ela grande. tinha uma visão de mercado. Ela tinha uma visão extraordinária, né? Como tinha. Então, e aí sim, e aí realmente a empresa era eu e ela, e aí sim, aí a coisa começou a gerar todas aquelas dificuldades do empreender, de entender realmente as dificuldades de você ter que comprar, produzir, vender, ou seja, era somente eu e ela. Então era nós que fazíamos a faxina, era nós que limpávamos, era nós que fazíamos absolutamente tudo. E a gente trabalhava muito, mas Mas nesse muito começo, mesmo. as suas decisões eram mais tomadas pelas suas Intuições? intuição, né? É, Não era, você não tinha como buscar conhecimento, alguém que te inspirasse, te ajudasse. Era com intuição certeza, mesmo. total intuição. E eu digo assim, além da intuição, eu sempre costumo dizer assim, ó, era muita vontade de trabalhar mesmo, muito desejo de crescer, de poder realmente prosperar ali naquele trabalho, mas assim, sem estratégia de absolutamente nada, até porque a gente não tinha conhecimento Uhum. disso, né? Então, aquilo começou de uma forma muito simples, muito tímida. Então, as coisas foram acontecendo de uma forma muito natural e totalmente intuitiva. Então, não existia estratégia de mercado, não existia planejamentos. Então, na verdade, o que nós fazíamos? Era trabalhar ali todos os dias, trabalhando, e aí, só que isso pode acontecer e pode perdurar, mas até um determinado período, né? Uhum. Porque quando as coisas começam a criar um corpo diferente, aí já não tem como ser dessa forma, né? Em algum momento nesse período de dificuldade, você pensou em desistir? Nunca, nunca pensei em desistir. Nunca. E eu digo que atribuo muito isso a grande companheira que Deus me deu, que é a minha esposa, porque o tempo todo sempre esteve do meu lado, sempre dando força, então nunca passou pela nossa cabeça em desistir. Pelo contrário, nos momentos de adversidade, nós estávamos mais conectados ainda um com o outro, mais forte, e daquela diversidade em cada uma delas, sem mesmo sequer perceber, mas dali nós nos tornávamos cada vez mais forte, sem nem sequer entender. Então, desisti jamais. E o nome da empresa? Quando foi que você falou assim, o nome da empresa vai ser o meu nome? Pois é, não existia essa pretensão em hipótese alguma, até porque Gessé, né? Gessé, que nome é esse? Nós tínhamos um cliente dentro da UFSCar, saudoso, um grande amigo meu chamado Josemar, e no primeiro ano, trabalhando ali na informalidade, eu cheguei nele e disse assim, Josemar, eu quero que você me ajude a abrir uma empresa, tá? Eu não sabia nem como abrir empresa, e ele me ajudou. Ele falou, não, fica tranquilo que eu vou te ajudar. Tá bom, e assim ele fez. Dentro da UFSCar, conversou com os meninos dentro da UFSCar e eles desenharam 5 coxinhas e escreveram Gessé Salgados embaixo. E eu cheguei nele e falei, não, você não está entendendo. Agora é uma empresa, eu quero abrir uma empresa de verdade, sair dessa informalidade, né? E aí ele pegou e falou, Gessé, a empresa chama-se Gessé Salgados. E eu falei, tá tudo bem, se você está dizendo, então tá tudo certo. E assim foi onde nasceu o nome da Gessé Salgados. Não tínhamos realmente essa... E de onde seu pai e sua mãe tiraram o Gessé, você sabe? Pois é, na verdade, eu acho que foi pelo cantor, viu? Porque eles é a única referência que eles têm, né, de Gessé, né? Então, E seus irmãos também têm nomes diferentes? não, são mais comuns. Os nomes Eles deles já são estavam mais... preparando o marketing São mais... salgados, né, Fri? Eu tinha um Porque propósito. isso ali tem Gerson, Sérgio, Marilene, Emerson, então são nomes mais comuns, né? Então, Porque, ó, realmente... Marilene Salgado já não ia rolar, né? Já não ia rolar, viu? E assim, Isso é marcante. por falta de nomes, tem mais 9, porque eram 6 irmãos, mas depois também, no segundo casamento do meu pai, acabou que vindo mais 3, então são 9 ao todo, viu? Então é uma galera, viu? Que é o nome que marca, né? Pois é. Então foi dessa forma. E até depois, com o passar do tempo, isso ainda me causava uma certa incomodação do nome da empresa. Carregar o meu nome. Por que isso? Porque eu imaginava que o nome precisaria ser alguma coisa
sei lá, qualquer outra coisa, pão de queijo não sei do que, qualquer coisa nesse sentido, só que aí nós fizemos uma pesquisa de mercado, depois de uns 10 anos de empresa já, quando começou a criar um corpo diferente, e aí realmente, na pesquisa de mercado que nós fizemos, de um grande amigo que fez para nós, um trabalho excepcional que ele fez ali, de toda uma roupagem nova, de reposicionamento de marca mesmo, de uma série de coisas, e naquela pesquisa de mercado que aconteceu, mudou-se um monte de coisa, foi um logotipo novo, foi assim, roupagem nova. Ele ainda falou assim, ó, nós vamos fazer o brand book da sua marca. Eu falei, que legal, vamos fazer, só não sei o que significa isso, mas vamos fazer, o nome é lindo. E assim nós fizemos, mas na pesquisa ela deu exatamente isso, olha, pode trocar isso, mas o nome não. Gessé Salgados é um nome muito forte, então permanece o nome. E assim permaneceu esse nome que realmente não foi pretensão nossa, e nem às vezes as pessoas até falam, mas Gessé é seu sobrenome? O que é Gessé? Como é, né? Então é interessante isso. E a gente acaba tendo alguns exemplos bem bacanas, assim, de situações que acontecem fora das pessoas. Mas Gessé existe mesmo, então? É uma pessoa? Eu falei, E nesse segmento de congelados, né? Você já atua há quanto tempo, então? Nós estamos a empresa tem 24 anos, né? E, então foi desde 2000 que nós estamos com a empresa aberta. Realmente a Gessé Salgados existe já há 24 anos. E no segmento de congelados, nós estamos aproximadamente uns 18 anos já. Então, realmente, isso foi uma grande virada que aconteceu ali na nossa empresa, né? Porque abriu muito leque de oportunidades nesse sentido. Então, E como é que o que mudou de vender o salgado pronto e o salgado congelado? O que vocês tiveram que fazer de diferente no processo? sim, o processo realmente ele teve que ser totalmente modificado, né? Porque quando nós produzimos itens que são apenas prontos já na caixa ou produtos frescos, né? É um tipo de produção totalmente diferente. Então, quando nós fomos migrar para essa situação dos salgados congelados, então teve que ter uma reestruturação muito grande, porque ali você precisa de armazenamentos diferentes, congelamentos, então linha de produção já mais automatizada para que se consiga ganhar realmente em grande escala essa produção, né? Então assim, para a gente foi um grande desafio, porque a cadeia de frio numa produção, ela é bem complexa, né? Então realmente você tem grandes desafios ali nessa migração de um tipo de produção para essa nova conjuntura de congelados. Mas foi uma adaptação do salgado pronto para frente ou precisou mexer em receita? Então, não, também assim, tivemos algumas adaptações, tivemos algumas, porque a maioria manteve-se exatamente a mesma, né? Desde sempre, realmente, ali a gente vem mantendo essa receita e sempre buscando ali aquele saborzinho mais caseirinho, né? Algo assim, realmente em grande escala, mas com essa simplicidade, aquele gostinho mais caseirinho, né? Então a gente preza muito por isso, né? Mas teve algumas massas, alguns recheios que eles acabam tendo que ter alguma adaptação para que ele consiga passar pelo processo de extrusão das máquinas, né? Porque aí muda um pouco a configuração de como é produzido esses itens, né? Então realmente foi e é bem desafiador isso. E aí para chegar nesse momento é teste, tentativa e erro. Tentativa Põe um e pouquinho erro. disso, tira um pouquinho disso, vai chegando. Exatamente. E aí realmente muitas tentativas, muitos erros, muito aprendizados, entendeu? Por quê? Porque na verdade, tecnicamente é muito sensível, né? Então tem muitas coisas que podem acontecer durante uma produção que ele pode realmente dar essas pequenas divergências, né? Alguma coisinha sair e não ficar legal ali dentro da produção, do produto em si, né? Então isso é um grande desafio, mas eu digo que foi algo assim muito especial, né? Minha esposa se formou em nutricionista também, isso nos ajudou muito, né? Em formulação, em muitas coisas nesse sentido. Mas eu costumo dizer que o temperinho do céu é maravilhoso. Então as receitas ficaram ali num ponto muito bacana, viu? E tem dois tipos de salgado, né? Tem o Isso. salgado festa e o Isso. salgado lanche. Isso, exatamente. Pode explicar pra gente um pouquinho mais o que é isso? Sim, claro. Então, nós temos toda a linha de salgados festa. O que são salgados festa? São mini salgados, onde nós temos toda uma gama de produto ali, hoje juntando entre mini e salgados lanche, são mais de 100 SKUs que nós temos hoje no nosso portfólio de produtos, e os mini salgados são salgadinhos que acabam sendo utilizados em festas, salgadinhos são mini salgados que tem dentro das ilhas dos supermercados, então eles são muito utilizados justamente para aquela situação
do dia a dia, né, da dona de casa, né, com todos os afazeres. Então nós levamos uma praticidade muito grande com isso, porque nós temos toda a linha dele cru congelado, que aí é utilizado nos buffets, nos restaurantes, onde nós fornecemos para ele cru congelado e eles fazem essa fritura lá no local. Mas também nós temos uma outra gama muito grande de produtos que já são fritos congelados. Por quê? Porque esses fritos congelados, ele vai justamente para a ilha do supermercado, para que o consumidor final tenha a praticidade de não ter que fritar em casa. Então, ele já vai frito congelado, aonde só é feito o aquecimento desse produto. Então, ele é um produto que ele tem uma crescente muito grande, ele está assim, devido a essa praticidade que ele tem, realmente é um dos nichos de mercado assim, que tem crescido muito, muito. Com o crescimento do uso da Air Fry, então, Exato. veio para colaborar com você, mais né? prático, né? Se tornou mais prático ainda, né? Então, dos mini salgados, temos toda essa linha, e aí também temos dos pães de queijo, né? Também na linha dos mini, né? Que nós temos tanto do mini e dos salgados lanche. Os salgados lanche são salgados que também nós temos ele nas linhas cru congelados para fritar, mas também na linha assado congelado e cru congelado para assar. Por quê? Porque existem estabelecimentos que eles compram o produto cru e assam no local, mas tem estabelecimentos que eles já compram assado congelado e também frito congelado, porque existem alguns locais que eles não podem ter frituras, então não pode fazer a fritura no local, e aí é onde que nós já fornecemos para esse pessoal os salgados lanche, que aí nós estamos falando de conveniências, lanchonetes, cantinas de universidade, né? Então supermercados, padarias, supermercado, então é toda essa gama de produtos. Temos lá também um nhoquinho recheado de queijo, que é maravilhoso também, um nhoquinho muito bom, mas dentro dessa linha dos salgados, então nós temos os salgados mini, os lanches e toda a linha de pão de queijo, né? Aí dentro dessa linha tem as massas folhadas, os pães de batata, uma gama de produtos bem extensa ali, né? Bem Como é que legal. foi o crescimento do desenvolvimento dessa gama? Começou com que salgado lá atrás, quando era você, sua mãe e o padrasto? Na verdade, coxinha, né? Coxinha. Quem que não quer coxinha, Campeã, né? né? Campeã, não tem como, realmente. Então, assim, começamos com esses produtos mais tradicionais possível, que realmente é o que o pessoal acaba pedindo. E por incrível que pareça, mesmo com o crescimento e mesmo com toda a dificuldade do mercado de você inserir um novo produto, de você levar lançamentos, sempre tem que ter, né? Porque nós, como empresa, a gente tem que estar sempre muito atento a isso, de estar levando essas inovações também para o Mas mercado. o consumidor quer coxinha. Mas o consumidor quer coxinha. Então é incrível como que realmente... Mas vocês começaram com quantos tipos de salgadinho lá atrás? 2, 3? 5, 6 tipos de E salgado. que momento aqui então, entra o pão de queijo? Que momento aqui sim, entra o no, folhado? no momento dos congelados. Já chegou junto. Isso, já chegou junto. Quando nós começamos a produzir os congelados, porque aí realmente não fazia mais sentido, né? Nós temos os salgados frito, os salgados cru, para assar e para fritar, os salgados assados, e não ter o pão de queijo. E aí realmente foi onde nós desenvolvemos e foi um grande desafio também, porque realmente pegou um corpo muito grande, né? Então a produção de pão de queijo ela é bem dinâmica, a venda dele é muito legal, porque o pão de queijo ele tem uma aceitação muito grande também, né? Então o pão de queijo a pessoa come ele de manhã, é na hora do almoço, é no café da tarde, é à noite, então é um produto que aí foi onde que entrou os pães de queijo e também as massas folhadas. Então esse nesse momento que entrou esse produto na nossa produção. E o lanche? Salgado Então, lanche. os salgados lanche, eles surgiram justamente quando surgiu a necessidade, a oportunidade das cantinas, foi aonde que nós começamos a aumentar mais, porque quando você começa a diversificar mais no congelado, os clientes começam a pedir novidade. Então, não dá para ficar com um mix tão pequeno, numa gama de clientes com uma diversidade muito grande, né? Então, e aí foi onde começou a surgir a necessidade desses novos produtos. E aí foi onde nós começamos a desenvolver, porque lá atrás era alguma coisa do tipo, era esfirra de carne, era esfirra de frango, era um presunto, queijo, tomate, e basicamente isso, né? Só para quem está assistindo que não está nesse mercado, quando a gente fala em salgado lanche, a gente está falando daqueles salgados maiores que a gente compra em lanchonete e chama lanche porque ele realmente sozinho é um lanche. Isso aí, é exatamente esse. Esse é o que nós chamamos de salgado lanche. Então é esse produto aí mesmo. E, bom... E aí ele foi da coxinha para... Sim, foi crescendo e aí ele junto à foi variedade. crescendo, porque como diversificou-se bem mais os clientes que nós tínhamos, né? Então nós começamos a atender outros nichos de mercado, outros tipos de cliente, aonde realmente eles acabam exigindo um pouco mais de novidades. Algum estabelecimento, ele tem uma característica muito forte dele ter ali, vou dar um exemplo aqui, né? Uma coxinha de carne seca.
Por exemplo, nós temos a coxinha de carne seca, nós temos uma clientela toda lá no norte e nordeste do Brasil, então isso é muito característico para eles, né? Eles gostam muito disso, então você acaba inovando com alguns produtos nesse sentido para poder atender toda essa gama. E como é que você conseguiu expandir e atender todo o território nacional? Qual a estratégia? Sim. Esse foi um dos grandes desafios, porque, como eu já disse, a cadeia de frio, ela é bem complexa, né? É um grande desafio mesmo, porque quando a gente fala em logística a nível nacional, na cadeia de frio, realmente foi um grande desafio. Então, como que nós começamos? Nós começamos realmente numa questão regional, desenvolvemos alguns parceiros, operadores logísticos, aonde já tinha todo o know-how, toda uma experiência de fazer essa distribuição na cadeia de frio, né, nos congelados, e aí foi onde nós começamos a expandir para alguns estados com algumas dificuldades, porque realmente, mesmo sendo grandes operadores logísticos, mas é muito sensível, né? Então é um caminhão que a refrigeração não está legal, então acontece, já tiveram situações de carga inteira voltar, entendeu? Mas é incrível o sucesso e como é bacana, porque quando você olha, já tivemos vídeo de carreta de salgado em cima de uma balsa, atravessando para atender lá em Roraima, lá em Rondônia, aí você fala, puxa, que bacana, chega, entendeu? Mas Então, como chega lá? Vocês têm chega lá, comercial atuante que fica buscando pontos? Sim, nós temos um comercial que ele roda nível Brasil, cuidando dessas grandes contas, né? Esses grandes players que tem aí realmente, então é ele que faz todo esse suporte, ele que faz toda essa prospecção e é dessa forma que a gente consegue estar dando toda essa assistência para esse pessoal. Então, hoje, por exemplo, especificamente hoje, né, nós estamos com uma grande ação lá no Mato Grosso. Então tá um pessoal nosso lá num grande atacadista, com toda uma equipe lá, fazendo degustação, fazendo toda uma apresentação do produto. Então é uma equipe que acaba rodando aí o Brasil, fazendo esse trabalho, tanto de manutenção desses clientes, mas também desenvolvimento, ações. Então é um trabalho bem bacana que está sendo feito aí a nível nacional. Nós falamos de adversidades, né? Sim. Em algum momento aqui. Teve um momento que você chegou assim muito perto de fechar a empresa, parar com tudo e repensar a vida? Adversidade, hein? Palavra bonita, Que né? palavra bonita, viu? É pra não falar desespero. Olho tremendo. Isso, é bem isso, viu? Sim, teve um grande momento de uma adversidade muito, muito grande mesmo, mas assim, algo de uma grande lição que foi para nós ali realmente, uma adversidade muito grande e foi assim, mais um grande momento na minha vida, que isso é muito importante, né? Eu sempre costumo dizer, não só na vida do empresário, mas na vida do casal, a importância de ambos realmente, ele está sempre muito conectado, né? Foi uma adversidade muito grande que nós passamos, que foi justamente as dores do crescimento. Então, essas dores do crescimento, realmente, elas chegaram assim para nós de uma forma onde nós passamos uma adversidade muito grande, mas muito grande mesmo, a ponto assim de nunca pensamos em desistir. Mas nós falávamos assim, será que vai dar? Mas quando você Será fala em que dores vai de crescimento, é contratar pessoas, confiar e essa pessoa não cumprir? O que é a dor Não. do crescimento? A dor do crescimento é nós realmente verdadeiramente entendermos a importância da gestão do negócio. Sim. Essa é a verdadeira dor do crescimento. É virar empresário de virar verdade, empresário de verdade. Porque muitas vezes a gente não se preocupa com essa situação. Muitas vezes a gente quer pensar em vender, quer pensar em produzir, a gente está ali só naquele operacional do dia a dia, e esse foi um dos grandes erros que nós cometemos. Por simplicidade, por falta de conhecimento, né? Então aconteceu assim, realmente, às vezes até as pessoas perguntavam, mas o que está acontecendo? Ou o que aconteceu? Por que aconteceu tudo isso? E eu sempre disse, aconteceu por falha nossa, para aprender realmente, foi um erro de gestão nosso, onde nós passamos uma adversidade muito grande. Financeira, muito grande, você está falando. Financeira. Foram várias outras situações que aconteceram a ponto, assim, realmente de quase que fechar a empresa. Mas eu falo que, assim, Deus sempre foi muito misericordioso, muito bom na nossa vida. E, mais uma vez, juntamente com a minha esposa, ali juntos mesmo, uma mesma ambiência, uma mesma conexão, até chegar ao ponto daquele despertarzinho de falar assim, ó, é isso. E aí, o que é isso? Esse isso foi realmente algo nós entendermos de trazer a gestão daquele negócio para as nossas mãos. Não é começar do zero, é começar do -10, do -20, mas vamos começar. E com algo ali muito reto na nossa vida. Independente do que viesse a acontecer, o caminho seria reto.
Não saberíamos o tempo que ia demorar, mas nós tínhamos essa certeza viva de que nós íamos conseguir dar a volta por cima de tudo aquilo e realmente, sem cortar caminho, numa linhagem reta, dolorido. Não é brincadeira, porque empresários que sabem que passa por adversidade, você passa por todos os tipos de situações possíveis, mas todos os tipos mesmo. E com o passar do tempo, eu me cobrei muito com isso, porque a gente acaba se sentindo muito mal, né? Só que eu entendi. Quando eu comecei a ressignificar algumas coisas, eu entendi que tá tudo bem. Ok, erramos, mas vamos dar a volta por cima. Vamos ressignificar isso e vamos trabalhar para retomar tudo isso de forma diferente. E assim, realmente foi um trabalho muito árduo mesmo, que precisa ter resiliência, perseverança, porque não pode pensar em desistir, porque as dificuldades são muito grandes mesmo. É assim, é algo assim que você passa por todas as situações possíveis, mas não, é resiliência, é ter a humildade, a simplicidade de encarar aquilo de frente e seguir avante. E foi o que aconteceu conosco. Então, realmente foi uma fase assim, Muito aprendizado. muito aprendizado, E de você? um grande aprendizado. E você fez quais tipos de ação? Contratou uma consultoria? Foi estudar gestão? Como que você resolveu? Sim, foi exatamente isso que aconteceu. No nosso caso, né, às vezes as pessoas até não entendiam porque nós não sabíamos o que estava acontecendo, mas sabíamos que tudo aquilo ia cooperar para o nosso bem. Nós tínhamos essa certeza viva comigo, eu e minha esposa. Não sabemos por que estamos passando, mas vai cooperar para o nosso bem. E assim foi. Contratamos uma consultoria, passamos por muitas adversidades. Essa consultoria nos ajudou muito mesmo. Foram pessoas que nos trouxeram melhores noções de gestão. E aí nós começamos um trabalho ali, ó, do zero, realmente de fazer passo a passo do que tem que ter dentro de uma empresa. E aí foi um trabalho grande, muito árduo, mas foi desta forma, porque isso é complicado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje tem muita coisa no mercado, quando se fala em consultoria, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem profissionais excepcionais, mas existe muita gente que está até complicando um pouco essa situação dos consultores, entendeu? Acho que Porque todas as áreas, todas né? as áreas, como todas as áreas, exatamente. Mas eu digo assim que foi algo muito especial na minha vida, um pessoal que nos ajudou muito, e ali foi esse trabalho árduo, e o empresário precisa entender isso, que não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Então essa é a importância realmente de saber perseverar, porque muitas vezes aquilo que foi feito de errado, ele não vai ser corrigido do dia para a noite. Então, tem todo um processo para isso acontecer, né? E às vezes, na ânsia do empresário, na ansiedade de querer resolver isso aquilo, a gente acha que tem que ser do dia para a noite, mas não. Então, acho que esse é um fator muito importante, nós empresários entender a importância do tempo. Olhar para uma linha do horizonte, fazer um planejamento realmente, entender que é o planejamento que vai fazer reverter a situação. Mas muitas vezes, nós empresários acabamos cometendo um erro de querer o resultado para ontem, né? E não é isso. Então tem todo um período para que isso possa passar por esse processo, passar por todo esse entendimento de realmente essa recolocação no mercado, esse novo aprendizado. Então precisa querer muito, porque muitas vezes também as pessoas reclamam, elas têm um hábito muito grande de reclamar, de querer terceirizar a culpa, né, para outros, né? E não, eu acho que nós empresários precisamos disso, é assumir a responsabilidade que nós temos, arregaçar as mangas mesmo e partir para cima. Então isso é muito importante, porque muitas vezes a gente acaba negligenciando e quer resultados positivos. Não tem como, não acontece. Então, cabe a nós. Eu acho que o empresário ele tem que se atentar a isso realmente, ter essa resiliência, buscar o aprendizado. Falo com muita simplicidade, muita humildade. Realmente, meu conhecimento era muito pequeno nesse sentido de gestão. Então, tivemos pessoas muito especiais na nossa vida que nos ajudaram muito sobre tudo isso. Então, foi um grande diferencial, um divisor ali para nós, viu? Aí quando a gente fala em pessoas, a minha cabeça deu um nome, assim, porque eu fico pensando, a empresa começou com 3, aí em 30 dias já era nossa. Aí chega a Samanta para ajudar. E hoje a gente está falando de mais de 100 colaboradores, né? Exatamente. Como liderar mais de 100 pessoas? Sim, como constrói esse time todo? Sim. Olha, eu costumo dizer que a nossa empresa, ela tem um propósito muito forte. E nós gostamos muito de gente. Nós amamos as pessoas, nós temos alegria de conviver com as pessoas. Então hoje eu falo com muita alegria que durante esses 24 anos de empresa, muitas pessoas falam assim,
calma aí, mas faz 24 anos que sua esposa está trabalhando com você? Sim, faz 24 anos que ela está comigo e faz 30 que nós estamos juntos. Então, eu digo assim, ó, é possível sim. É raro, mas é possível. Mas é possível. Digamos que é um casal que precisa ser estudado, mas é possível. Precisa. Yes, we can. Então, assim, então nós gostamos muito mesmo de gente, eu falo com muita alegria que nós E aí temos... vocês vão meio que agregando, então. Sim, exatamente, é isso. Nós vamos agregando e tentando levar esses princípios e esses valores para os nossos colaboradores. Hoje nós temos colaboradores lá conosco com mais de 20 anos de empresa. 20, 18, 22, 10, 12, 15. Então, assim, é uma galera muito bacana. São pessoas, assim, que realmente com o crescimento, às vezes acontece, né, da gente naturalmente tendo um pouquinho de distanciamento, mas esse é um cuidado, um zelo que a gente tem para com eles, para que independente do nosso crescimento, independente de para onde possamos ir, mas que essa essência da empresa, ela nunca seja perdida. Porque realmente nós amamos as pessoas, nós temos prazer em realmente tê-los conosco ali. Então nós não queremos ele ali conosco apenas para mais um colaborador, para estar ali fazendo um salgado junto com a gente. Não é só sobre isso. Então nós temos um propósito muito forte ali dentro da nossa empresa, que realmente ele vai estar ali e dali ele vai ter que sim, ele querendo ou não, ele vai ter que sair um colaborador melhor, ele vai ter que sair dali uma pessoa melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho, um pai. Então isso é algo assim que a gente vem buscando muito, cada vez mais ali. Deixa um legado, né? Você acaba transformando a sociedade ali em volta de você. Exatamente. Então isso isso ferve muito, sabe, assim, dentro da gente realmente, porque dá pra ver nos seus nós olhinhos amamos. Tem uma frase que você e sua esposa já me disseram e que está marcado aqui. A frase é a seguinte: não existe empresa forte senão um CPF forte por trás dessa empresa. Né? Exatamente. Então, quando eu tive a oportunidade de conhecê-los, a Samantha me disse o seguinte: Priscila, se você veio aqui buscando lições de empreendedorismo, a gente pode te contar como é ser um ser humano e conviver com outros seres humanos e querer o melhor deles. Sim. Eu achei isso muito bonito. Sim. Achei um propósito mesmo que vocês têm ali. É isso. E isso é muito real, porque nós não queremos simplesmente falar, mas nós queremos vivenciar isso diariamente. Então isso realmente é muito forte. E falando do CPF forte, isso faz muito parte dessa retomada, dessa reconstrução que nós fizemos dentro da nossa empresa. E mais uma vez, eu sempre digo, a importância dessa comunhão do casal é algo incrível. Porque quando eu entendi a importância do que é um CPF forte, às vezes fica um pouco meio confuso isso, né? Mas o que é isso? Né? O que é isso? E isso serve para todos nós, independente do segmento que nós tivermos. Isso serve para todos nós. Por quê? Porque realmente, muitas vezes, nós queremos uma empresa forte, mas o proprietário, ele não adquire conhecimento suficiente para tornar aquela empresa forte. É uma construção de credibilidade, né? É isso, entendeu? Então, ou seja, o empresário realmente precisa entender que ele, como ser humano, ele precisa ter esse CPF forte. E esse CPF forte é justamente buscar aprendizado todos os dias. É realmente buscar sair da zona de conforto, porque muitas vezes a gente quer ficar na zona de conforto. Confortável, é gostosinho. Confortável, a gente não quer passar vergonha, a gente tem medo do novo, de arriscar. E aí, como diz, né? Eu digo assim, realmente, quando nós tomamos essa decisão de ter esse CPF forte, de buscar esse aprendizado, mudou tudo na nossa vida. Porque realmente, todos os dias, a gente está buscando se desafiar, a gente está buscando novos aprendizados, nós estamos buscando estar em ambientes que nós nunca imaginamos estar. Nós nunca imaginamos estar em lugares onde nós fomos buscar essa ambiência. Mas era para romper, era para sair da zona de conforto mesmo, para buscar esse aprendizado. Porque quando nós queremos que a nossa empresa venha ter prosperidade, crescimento, com quem que nós temos que buscar isso?
Com quem tem, com né? quem tem. São melhores São que a gente. melhores que a gente, entendeu? E ali nós aprendemos muita coisa nisso, porque também nós temos que tomar um cuidado dessas ambiências novas que nós vamos buscar. Eu sempre costumo dizer que a gente tem que tomar um cuidado muito grande de não querer estar nessa ambiência apenas também para poder estar sugando, ou para aprender, ou para... Não, nós também podemos ter a oportunidade de também servir nesses ambientes. Por menorzinho que nós possamos ser, Perfeito. por mais simples que nós possamos ser, eu sempre digo que é possível nós servirmos sim. E aí sim, e daí para frente, Priscila, aí realmente começou a transformar tudo na nossa vida. Transformar tudo realmente assim, porque nós tivemos assim mudanças incríveis, nós resolvemos romper, estar em ambientes assim que eu confesso a vocês que nunca passou pela minha mente de poder estar em lugares onde nós já tivemos. E de cada um deles, eu tenho uma gratidão incrível, porque foram muitos aprendizados, mas muito, muito aprendizado mesmo, assim, incríveis. Então a gente vai te passar um desafio agora, que é escolher 3 palavras dessas peças de quebra-cabeça que estão sobre a mesa que fizeram mais sentido na sua história até aqui. Pode mexer, pode bagunçar, pode pegar 3 peças. Enquanto isso, a gente vai passar uns recados e aí a gente volta para ver as peças que você escolheu. Maravilha. Sabe quem é que está pronto para o futuro? O Colégio Sapiens. E o seu filho também pode ficar. Você que nos acompanha sabe que o Sapiens conta com professores experientes que se apoiam no desenvolvimento tecnológico voltado para a educação, além de ótima infraestrutura com salas de aula, quadra para a prática de esportes e laboratórios. E tem também o sistema poliedro de ensino, que prepara os alunos para os principais vestibulares do país, referência nacional em ensino, porque ele comprova a sua eficiência e a sua eficácia com os resultados conquistados nos últimos anos. Há mais de 30 anos, o Sapiens atua desde a educação infantil até o ensino pré-vestibular, com unidades em São Carlos e também em Araraquara. Acesse sapiens.com.br e agende a sua visita. Ambientes arejados e confortáveis é um desejo de todos nós naqueles dias de calor. Pensando nisso, a Latina Eletrodomésticos traz para você mais informações sobre o ventilador de teto da Latina, que além do controle de parede, tem também um controle remoto. Então você pode estar lá deitado no seu sofá ou na sua cama, que você controla ali a velocidade do ventilador e também a luz. O ventilador de teto da Latina foi desenvolvido em parceria com a USP, por isso tem a sua aerodinâmica diferenciada, que proporciona muito mais vento sem ruído. Seu design foi premiado, é super fácil de instalar, é uma referência na categoria e você pode também utilizar lâmpadas de LED nesse ventilador. E ele tem 3 velocidades, tanto na ventilação como na exaustão. Então conheça o ventilador de teto Latina, que a gente tem certeza que você vai se apaixonar. Ele está disponível em diversas lojas e também na loja de fábrica, e você pode agendar a sua visita pelo WhatsApp. Mais informações aqui no QR Code ou no @latinaeletro. E será que dá para os homens estarem bem vestidos na estação mais quente do ano? A resposta é sim. A Raistil vai te ajudar com dicas para enfrentar esses dias com muito estilo. E aí, nesses dias de calor, né, o homem deve unir o bom gosto, mas também o conforto. A pedida para esses dias quentes são os tecidos naturais. O ideal ali é o algodão e até mesmo o linho. O linho, nesse caso, é um tecido super leve. E aí eu quero deixar mais uma dica. Ele amassa fácil, né? Ele é amassadinho. E esse é o charme e o estilo do linho. Não precisa se preocupar em passar e deixar ele lisinho, não. O charme, ele tá amassadinho. Evite o uso de peças sintéticas. Se você tem dificuldade em selecionar cores, opte por tons pastéis. Agora, se você prefere tons mais fortes, saiba que as tonalidades muito coloridas ou estampadas pedem um tom neutro no complemento. Pode ser branco, cinza, bege ou azul marinho. Quer mais dicas como essa? É só ir até a Raistil, aqui em São Carlos, na Episcopal 2.200, ou acompanhar pelo Instagram, no @Raistil São Carlos Oficial. Raistil é a evolução de se vestir bem. Conseguiu escolher suas 3 peças? Já estão aqui as 3 peças. Pedi para você mostrar a primeira para a câmera e explicar pra gente o porquê. A primeira é essa. Fé. Fé. Exatamente. Por quê? É a base de tudo na nossa vida. Essa realmente, eu acho que todos nós precisamos entender essa ordem na nossa vida, porque realmente eu falo que quando Deus me deu um presente muito grande, que foi a minha esposa, eu
eu não posso deixar de falar que foi através dela, da misericórdia de Deus, realmente eu ter me achegado, ter conhecido um pouquinho mais sobre Jesus. E a fé, ela significa tudo na nossa vida, porque ela faz com que nós possamos viver não só pelo que nós estamos vendo, não só por visão, mas sim é você realmente acreditar em algo, mesmo não estando nas nossas mãos, mas quando você tem essa fé viva dentro do seu coração... Não precisa ver para crer, né? Não precisa ver para crer. Bem isso. Então, realmente, eu digo que isso é tudo na nossa vida. Então, ela proporciona coisas além da nossa expectativa, não é? Exatamente. E é ela que faz com que a gente, na nossa pequeninice humana, entendemos o quanto que realmente Ele deixou tudo aqui para nós. Aqui tem tudo. Só basta nós crermos, termos essa fé viva, que tudo de bom acontece na nossa vida. Isso. Perdermos o medo. Tirar o medo da nossa vida. A cada momento que vier o medo, tira ele e acrescente a fé, que tudo vai dar certo. Perfeito. A próxima peça? A próxima peça... é o presente. É o presente. É o presente da fé que Deus deu. É o presente. Família, eu sou apaixonadíssimo pela minha família. Eu sou apaixonado pelas minhas mulheres. Samantha. Isso que eu ia falar, minhas mulheres, calma aí, gente, não é isso? É filha, esposa. Samantha, a Livinha, que é a minha filha, e a Lavínia. Eu sou apaixonado por elas. Eu costumo dizer que Deus foi maravilhoso comigo, porque realmente família... Quantos anos tem as meninas? A Lívia tem 20 anos e a Lavínia vai fazer 14 anos amanhã. E elas vão seguir na fábrica? Ou seja, como é nós que vamos tá colocar isso? ela para fazer salgadinho, viu? Mas tá difícil, viu? Ela só quer jogar vôlei. Não, a Lívia, na verdade, se Deus quiser, uma futura doutora, tá querendo fazer medicina, tá lá ralando no cursinho, né? Uhum. Mas se Deus quiser, esse ano vai dar tudo certo, pretende fazer medicina, né? E a Lavínia, de 14 anos, uma grande atleta, joga um vôlei excepcional. Então, vamos ver os caminhos que Deus toma lá, né? Mas eu costumo dizer que realmente eu sou muito feliz e muito grato a Deus, porque eu sinto uma alegria muito grande de voltar para minha casa, não voltar para minha casa, mas sim para voltar para o meu lar de paz, onde eu sei que chegando eu tenho uma família maravilhosa. Então eu sou muito, muito grato a Deus realmente, porque é difícil para falar, porque eu sou apaixonado demais por elas. Mas seus olhos falam, né? E a terceira, Paulo? E a terceira é o empreendedorismo. Apaixonado pelo empreendedorismo. E aqui nós estamos falando em algo muito importante, onde até eu acho que é muito importante que todos nós tenhamos essa ordem na nossa vida, porque muitas vezes esse grande desafio do que é empreender, muitas vezes nós podemos nos perder um pouquinho com essa ordem de como tem que ser a nossa vida. Mas eu sou apaixonado pelo empreendedorismo, eu amo o que eu faço, e nesse romper, buscando os novos desafios, porque através do empreendedorismo, quando nós possamos entender e colocamos essa ordem na nossa vida, nós vivemos algo incrível no empreendedorismo, nos nossos negócios, nos novos negócios, nos desafios que vêm pela frente. Então eu creio que assim, é Ele que nos leva para outro nível, é Ele que nos leva para oportunidades incríveis, conhecer pessoas apaixonadas por empreender, por romper, por deixar legado. Então, eu digo que no mundo do empreendedorismo, nós sempre vamos ter oportunidades muito especiais, que é de conhecer pessoas maravilhosas, grandes empreendedores aqui como vocês, e muitos outros que a gente conhece aí para esse Brasilzão afora. Então, eu sempre digo que as pessoas falam, mas é muito difícil, é muito dolorido, é sofrido pela carga tributária, por isso, por aquilo. Não, tem que tornar isso mais leve, entender realmente a importância e o brilho do que é o empreender. Então eu acho algo assim maravilhoso também. Então... E como é que você consegue, no seu dia a dia, na sua rotina, não atropelar a ordem então, de tudo isso? Esse é um grande desafio.
É um grande desafio que, independente do segmento e independente do tamanho do negócio, independente do tamanho da empresa, esse sempre vai ser um grande desafio, porque nós precisamos tomar muito cuidado. Então, o que nós sempre procuramos fazer? Trazer um equilíbrio, mas com uma consciência muito grande. Por que uma consciência muito grande? Porque o empreender por si próprio, ele nos consome demais. Então, se nós não tomarmos cuidado com isso, a gente é consumido no nosso dia a dia. E aí a gente tá falando de saúde emocional e tudo mais, né? Exatamente. Então é sobre isso. A gente acaba sendo consumido de uma forma onde muitas vezes a gente inverte a ordem disso, muitas vezes a gente não se atenta a isso. Então, como que realmente nós buscamos esse equilíbrio? Não inverter essas ordens, trazer um equilíbrio em tudo isso. É ter essa consciência e a importância de cada uma dessas situações. Porque qualquer uma delas que estiver em desordem na nossa vida, a balança vai estar desequilibrada e não vai rolar. Então, eu acho que esse equilíbrio, ele é muito importante. E como que a gente busca ele? É justamente dessa forma, de uma maneira muito simples. Primeiro, gerando essa consciência de entender a importância de cada um deles na nossa vida, mas realmente buscando. Porque muitas vezes nós não imaginamos que a gente às vezes fica murmurando, nossa, mas eu tenho tanta coisa para fazer. E se nós realmente formos diligentes, soubermos cuidar do nosso tempo, dá para fazer tudo. Dá para fazer tudo de uma forma incrível. Quantas pessoas que não estão cuidando da sua vida espiritual, por conta das correrias da vida? Quantos que estão esquecendo as suas famílias por conta de muito trabalho? Quantos que estão esquecendo? E isso é algo muito sério. Isso é algo que o empresário precisa se preocupar, ele precisa entender que precisa existir o equilíbrio. Porque muitas vezes na ansiedade de trabalho vai desequilibrando essa balança. Então não pode. Nós temos que nos atentar sim, que todos os dias, nós empresários, nós vamos sair de casa para mais um dia de trabalho e terão desafios. Todos os dias nós temos desafios. E aí é onde que eu falo grande cuidado. Às vezes nós estamos saindo para o trabalho, mas nós já saímos de casa e nós não estamos bem. Então a importância de, mais uma vez, um lar de paz, de você realmente ter uma comunhão boa dentro de casa, para que você possa sair de casa em paz, em harmonia, tranquilo, e aí o seu dia vai ser mais leve. E o que eu queria dividir com você é que você passa essa paz. Que Você bom, passa essa alegria, bom, você que passa bom. essa coisa boa de Fico querer muito ficar feliz. te ouvindo. É que infelizmente o nosso tempo acabou. Momento de agradecer, Pri. Ai, que Só bom. te agradecer. Poxa Foi vida. uma Muito delícia. obrigada. Olha, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Assim, para mim foi um dia muito especial. Muito, muito feliz mesmo. E muito obrigado. Obrigada a você também que está aí toda semana acompanhando nossos episódios inéditos. Você sabe que toda quinta, 20h30, tem Quebra-Cabeça de Sucesso. Então não deixe de seguir a gente no YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, @Quebra-Cabeça do Sucesso. E hoje a gente não larga mais o celular pra nada, então eu tenho certeza que ele tá aí pertinho de você, ou na sua mão, ou no seu colo, ou no seu bolso, ou próximo a você, então já pega ele lá e já busca a gente então em todas as redes, @Quebra-Cabeça do Sucesso, para acompanhar. Mandem sugestões, mensagens, críticas, que a gente adora saber a opinião de vocês e como a gente pode melhorar também, né? E a gente se vê então na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.